Vocês já imaginaram como é viver num local, num país, né? Onde seu dinheiro é valorizado, onde você vai ter saúde, educação, vai ter qualidade de vida, né? Propriamente dito, vai ter segurança, com certeza, né? E quando eu falo dessas coisas, com certeza você deve imaginar logo, deve ser algum local dos Estados Unidos, ou com certeza é algum país europeu, né? Mas se eu te falar que você consegue encontrar isso no Brasil, e aí? Sendo mais específico, no Ceará, sendo mais específico ainda, em Fortaleza, né, que aqui é a capital, e em bairros de Fortaleza, né? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Vamos dar um rolê aqui para vocês terem uma ideia de como é diferente de bairro para bairro e como parece que a gente está inserido em ilhas artificiais, né? Como vocês podem ver, eu estou aqui em um bairro nobre da capital, aqui de Fortaleza, e já é um choque de realidade gigante, né? Você já passa por local arborizado, é limpo, né? É arquitetado, é feito com sentido, né? É feito para ser bonito, foi planejado e tipo é uma ilha, é meio que uma ilha de fantasia, sabe? Aqui tudo funciona normal, aqui tem saneamento básico, sabe? Aqui as pessoas respeitam as regras, né? Mesmo da mais básica, que é parar, por exemplo, quando o pedestre vai atravessar a rua, até questões de barulho, por exemplo, né? E é bem contrastante com o resto da cidade, sabe? Isso é bem diferente, né? Porque realmente tudo aqui funciona. E tipo, para quem vê de fora, aqui pode ser visto como, porra, aqui é o melhor país do mundo. É. Só que isso é meio que uma sensação restrita, né? Porque ela não representa a cidade, sabe? Muito menos a realidade nacional. É um recorte específico, são zonas, né? Que é feito para poucos, extremamente exclusivista, né? E é uma ilha inserida no meio da realidade, no meio do caos, né? Que é Fortaleza, sendo bem sincero, né? E caminhando por aqui, assim, não tem como negar. É muito bonito. Aqui é uma parte mais histórica da cidade, que é onde começou a cidade, né? Que é a parte da praia. É realmente arborizado, bonito, é bem feito. Hoje em dia você vai encontrar menos casas aqui por conta da especulação imobiliária, vai ter vários prédios, tudo, mas tudo arquitetonicamente planejado para ser harmonioso com a cidade. Mas, tipo, se você atravessar a avenida, você vai encontrar nada desse planejamento, sabe? Carros de luxo, belas ruas, né? É realmente tudo feito para mostrar uma opulência, uma ostentação, um algo bonito, realmente, para quem vem visitar a nossa cidade, né? É como se tipo cada esquina aqui tivesse sido planejada para transmitir essa ideia de perfeição, sabe? A sensação de andar aqui faz um tempo que eu não vim aqui para Beira-Mar. A sensação é que, caraca, nada falta aqui. Eu saí de um local, de um país e eu tô em outro, sabe? Parece que eu tô em Miami, por exemplo, né? Miami, Lisboa, tipo essas cidades assim, né? Só que é totalmente contrastante, sabe? É totalmente diferente da realidade de quem você sai de sua casa até chegar nesse local, né? Mas assim, olhando com mais atenção, você também vê que essa beleza é para transmitir um status de que tá tudo bem. Só que se você parar para pensar, não tá tudo bem, né? Basta abrir o jornal. Assim, não acho que ninguém vê mais jornal, né? Mas basta você ler o jornal que você vai ver que não tá tudo bem, sabe? Prédios bonitos, ruas muito bonitas, ruas históricas, né? Ruas assim centenárias, bicentenárias, sabe? Que destoa, realmente destoa do resto da cidade, né? Mas afinal, parece que a cidade em si é só essa parte. Ou alguns outros bairros, né? Que compõem algumas regiões aqui de Fortaleza. Parece que aqui direitos universais, como ir e vir,
andar sem medo, né? Aqui realmente a segurança é bizarra, assim, você não tem nenhum medo. Pode sofrer um furto, alguma coisa, mas não é algo tão normal. Você experimenta isso nessa parte da cidade, que é algo que você não consegue encontrar em outros locais aqui de Fortaleza, né? E tipo, isso daqui te gera uma contradição, na minha opinião, sabe? Porque você vê a beleza dos imóveis, as ruas limpas, né? Ela não existe sozinho. Foi pensado para ser dessa forma, nessa parte específica, né? Ela é fruto de um sistema que, em muitos casos, precisa ocultar outros espaços, sabe? O prédio alto, ele cobre um morro, por exemplo, né? Que é aqui nessa região é rodeado por morros, né? Enquanto tudo aqui brilha, em outras partes da cidade é buraco, lixo na rua, falta de educação, som alto, sabe? E eu me pego muitas vezes pensando nisso, sabe? Será que para que pouquíssimas pessoas vivam aqui, é realmente preciso que outras partes da cidade sejam completamente esquecidas? Será? Sabe? Que essa ostentação, né, não acaba reforçando ainda mais um abismo social que existe, que é latente, que é gritante na nossa cidade, porque por mais que essa beleza ela seja encantadora, ela não é neutra, né? Ela carrega aí consigo o peso desse contraste, sabe? E talvez seja justamente isso que torna assim, pelo menos para mim, que venho de uma comunidade, torna assim tão desconfortável. Você chegar aqui, você vê ordem, cuidado, você vê a sofisticação dos locais e ao mesmo tempo, quando você está voltando para casa ou quando você atravessa a avenida, ah, indo para outro bairro aqui, você vê que é tipo uma fantasia. Parece que você tá numa fantasia. É um pedaço da cidade assim que funciona, que é uma vitrine, que é bonito, que você vê, caraca, aqui é Fortaleza e logo e você voltando para sua realidade, você vê que parece que só existe para aquelas pessoas, sabe? A, a, a qualidade de vida é absurda. Nessa região você vai ter um IDH maior do que o da Noruega. Legal, né? Maior do que o da Noruega. E um bairro vizinho aqui, por exemplo, você vai ter um IDH igual o da Somália. Bonito, né? Ah, Brasil. Então, né? Mas o que não está em discussão aqui, a qualidade de vida não está em discussão, né? Muito menos a beleza de tudo isso aqui, né? Mas o que eu quero realmente colocar em discussão é o que essa beleza revela, sabe? Ou, na verdade, o que é que ela está tentando esconder, né? Porque eu acho que isso que é a ideia, né? Sabe, tipo, me chama a atenção algo que tá de errado, assim, tá inerente a todos esses lugares. Grades, portarias imensas, seguranças armadas, né? Todas com barreiras, todas parecem intransponíveis para o grande público. Poucas pessoas vão ter acesso àquilo, sabe? É portão automático, câmera, segurança privada, rua vigiada, segurança 24 horas por dia. E automaticamente, quando eu vim aqui, depois de tanto tempo, na hora me veio à cabeça aquela música do Rapa, né, que diz assim, né, as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. E aqui essa frase faz muito sentido, muito mesmo, né, porque de um lado tem essa sensação bizarra de segurança, né, de você, assim, é a vida, caraca, esse é o melhor lugar do Brasil, olha que lugar maravilhoso. Só que por que tudo isso, né? Do que é que eles estão se protegendo tanto, sabe? Gera esse distanciamento, né? Essas ilhas, essas zonas onde as pessoas estão simplesmente presas, né? Nesses condomínios, né? De luxos, ultraluxos. Ai, será que isso é a liberdade mesmo? Ou é só realmente essa fantasia, só para dar essa impressão de liberdade? Porque, assim, quando você vem de outras partes da cidade, apesar daqui ser muito seguro, o medo te acompanha. Você não, você sabe que está em outra parte da cidade, mas você ainda está em Fortaleza, que é perigoso, sim, sabe? O medo está presente aqui.
Apesar das pessoas que moram aqui, você vai ver polícia a todo momento, mas esse medo existe, né? E as pessoas que andam aqui são as mesmas pessoas dos outros lugares, né? São seres humanos, sabe? E assim, é claro que eu não tô aqui pra dizer que segurança não é importante, que tem que ter isso mesmo, eu concordo. É realmente uma cidade perigosa, tem que ter tudo isso. Mas assim, o crime, né, ele existe e precisa ser enfrentado, não só aqui, sabe? A violência não existe, não é só aqui que tem que ser perfeito, né? Não é só aqui que tem que ser bonito, sabe? Essa separação social, por mais que o ambiente seja público, essas grades, esses muros altos, isso tudo gera essa, sabe, essa separação social. Vocês só podem vir até aqui. Depois daqui, vocês não podem passar. É inacessível, sabe? O muro aqui, ele não protege apenas o patrimônio, né? Ele também guarda a realidade dessas pessoas que moram nesses condomínios. É tipo, aqui nós somos diferentes de vocês, então não passem, sabe? Que tipo, quem vive dentro dessas ilhas aí, né, desses condomínios, raramente precisa lidar com as dificuldades todo dia, de contas, é, de não ter dinheiro pro final do mês, esse tipo de coisa, né? E assim a cidade ela vai se dividindo entre quem olha ali, a galera que tá na sua boa varanda do seu apartamento de luxo, e a galera que tá caminhando na calçada que só vê ver o mar pra pensar na vida, como é que vai resolver a vida, né? E eu acho um paradoxo bem curioso esse. Um bairro nobre, desculpa, que parece transmitir liberdade, conforto, qualidade de vida, mas ao mesmo tempo, se você reparar bem, revela uma dependência de grades, portões, muros, né, de segurança constante. Porque aqui é a parte da cidade mais rica. Aqui deveria ser 100% seguro, né? Deveria ser um símbolo de aqui nós conseguimos dar certo. Só que demonstra isso, nós conseguimos dar certo até a segunda página, né? Eu acho que por isso que essa letra do Rapa, ela é tão forte. Será que essas grades elas estão ali para manter os outros longe? Ou é para manter os de dentro presos assim nessa liberdade, nessa ilusão de que tudo dá certo aqui, né? É muito nítida, sabe? Essa impressão de bolha, realmente, porque tudo funciona, velho. É bizarramente ver a galera fazendo sua boa caminhadinha, sua boa corrida, sabe? Essa sensação de paz, de caraca, velho, o Brasil dá certo. Olha como o Brasil dá certo. Toda vida que eu venho aqui, eu me penso disso, cara, como é que o Brasil. Isso aqui dá certo? Como é que isso aqui não consegue. Você vai dizer que o Brasil deu errado. Mas você vê, sabe que não é realidade. Sabe? Você sabe que realmente não é isso. Parece que a ordem e o progresso só vem até essa parte. Depois da avenida em diante, ela acaba, sabe? A ordem não é a realidade, né, da cidade. E, tipo, ao redor desses condomínios tem inúmeras comunidades carentes, moradores de rua, né? E é uma distância pequena, velho. Não tô falando de quilômetros, não. Tô falando de uma avenida, né? É assim, eu acho um contraste bem doloroso, sabe? Bem doloroso, sabe por quê? Porque quando você vai falar com alguém que mora nessas comunidades e você fala, pô, velho, você mora a poucos metros de um bairro de luxo e tal, e você não acha errado, tipo aqui na comunidade, na favela, aí no gueto, ser assim, e no outro bairro, ali na beira-mar, por exemplo, ser daquele jeito? O cara vai simplesmente olhar pra você e dizer, ah, mas lá é a beira-mar, né? Se ele simplesmente aceita, é o normal. Não, mas lá é a beira-mar é assim mesmo. E tipo, não, velho, mas aqui tinha que ser organizado, não, sabe? As casas eram pra ser bem feitas, as ruas e tal. Ele, mas aqui é a favela, né? Essa aceitação, ela me marca, assim, me dói. Grande ver como as pessoas simplesmente aceitam esse contraste e é a vida, sabe? Essa é a vida, é o mundo normal, né? E esse bairro é o mundo normal, é viver essa ilha de prosperidade ali, é porque a vida é assim. Na minha opinião, não é. Não era, né? Pelo menos pra ser assim. Era pra ter um supermercado de qualidade pra essa galera, era pra ter saneamento básico, né? Que já diz, né? Que é o saneamento básico, né? Mas não tem. Assim, se atravessar a rua, eles atravessam a rua pra pegar o ônibus e ver essa diferença, sabe? Assim, um se tapa tão grande na cara, sabe? E assim, essa convivência tão próxima entre extremos, ele meio que cria uma sensação estranha, né?
É como se a cidade tivesse aceitado mesmo viver nessas contradições, né? Tá tudo bem, é isso mesmo. Ali à beira-mar, né? Como se fosse natural. De um lado da rua, você vê abundância, vê prosperidade, e do outro, essa escassez insana. É tipo a desigualdade se transformando em paisagem. É parte do cenário urbano, né? Não, não surpreende mais ninguém, sabe? E se você pensar bem nisso, todo mundo pertence à mesma cidade, é o mesmo clima, são as mesmas pessoas, mesma geografia, a mesma cultura. Sim, a mesma cultura, sim, né? E em duas realidades totalmente distintas e divididas por ruas, né? Que parece que nem se toca, não pode se misturar. E é muito doloroso, sabe? Saber que muitas vezes as pessoas, muitas vezes não, nunca, as pessoas que estão de um lado vão desfrutar, por exemplo, realmente essa qualidade de vida aqui, né? Que dessas ilhas, né, de luxo aí cercadas por pobreza. Acho que a gente precisa refletir sobre como a gente escolhe viver, sabe? Porque não é apenas uma questão de dinheiro. Não estou falando só de dinheiro, né? Mas de convivência uns com os outros, né? Esses muros aqui, eles meio que reforçam não só essa separação física, mas também essa separação simbólica. É meio que uma segregação, sabe? Aqui dentro tem sensação de ordem. Lá fora é cada um por si, parceiro. Te vira, sabe? Mas todo mundo tá convivendo no mesmo espaço, sabe? E esse contraste, ele é imediato, né? Esse abismo tá a alguns metros daqui. Para mim, talvez esse seja o retrato mais fiel da nossa igualdade, sabe? Nem precisa procurar longe. Ela tá aqui, tá nos nossos olhos, tá na área nobre da cidade. E isso tá tão visível entre os bairros nobres, né? E as favelas, comunidades, né? Que tá ao redor. É uma cena que sempre vem na minha cabeça são as crianças, velho. Porque se tem algo que me impressiona é como as crianças parece que elas ficam meio que alheias, né, a isso. Elas ficam bem alheias a isso. Eu acho que essa é uma das magias de ser criança, né, que realmente você não consegue perceber algumas coisas, né? Elas não têm essa separação do rico, do pobre, do bonito, do feio, né? Elas apenas escolhem aqueles que eles gostam e fazem. E assim, essa parte elas vão mudando com o tempo, óbvio, né? E essa parte de mudança vem justamente, por exemplo, de violência, né? Porque é com o tempo, a gente aprende a ter medo um do outro, a meio que excluir as outras pessoas e dizer que daquele bairro ali eu não ando porque é perigoso, né? Mas essa mistura de realidade, pra mim, ela é uma mistura de realidade dura e medo, né? Que a gente vai perdendo essa pureza com o tempo, né? O olhar que antes era de curiosidade, que a gente vinha aqui e tal, aí depois fica de indiferença, né? Desconfiança com o próximo, né? Que antes unia, hoje se separa. E é meio que, tipo, será que ainda é possível recuperar um pouco dessa pureza? Acho bem difícil, né? Sendo bem sincero com vocês, acho que é bem difícil. Não só o fato de pensar nisso, né? Que já mostra que no fundo essa capacidade se perdeu, né? Ela apenas foi abafada, né? Pelo mundo que a gente construiu. E, tipo assim, ó, é meio que curioso a gente parar para pensar que esses muros aqui, que cercam esses prédios, né, de luxo, eles não existem apenas para proteger aquele patrimônio. Não é, não. Eles estão lá para proteger símbolos de uma sociedade que falhou. E falhamos mesmo, sejamos sinceros, né? Em reduzir a desigualdade. Porque se a cidade fosse mais justa, eu não digo que as partes mais pobres seriam bonitas assim, mas teriam pelo menos o básico, sabe? E assim, ó, essa reflexão, ela não é para tirar a responsabilidade individual, porque também se interfere bastante, né, nas escolhas das pessoas, né, sabe? Mas assim, ó, de um lado aqui você tem essa ostentação de que tem muito, do outro lado você tem a falta absoluta de tudo, né? E quando esses extremos convivem tão próximos, né, o conflito ele vai ser inevitável, velho. Né? E o mais triste é perceber que essa lógica ela é um ciclo, ela tá perpetuada na cabeça das pessoas, né? Como eu falei, o cara que mora ali na favela, ele aceita, ali a beira-mar ela tem que ser assim, e aqui a favela, a comunidade, ela vai ser assim. Não concordo com isso, eu não gosto disso. Pessoas são pessoas e têm direito à sua dignidade, têm direito às suas oportunidades, mas, assim, infelizmente elas ficam jogadas nisso, né? Enquanto a favela continua destruindo, sendo destruída, né? Esse bairro novo continua belo, organizado, seguro, né? E com prédios novos, nascendo prédios novos, sendo reformado, e você vê que
Parece que é todo o dinheiro só vem pra cá, né? Só vem pra essa parte, né? Aqui, de fato, parece que eu tô em outro país. Realmente eu fiquei bem surpreso. Porque parece dar aquela sensação que tudo aqui funciona. Segurança, qualidade de vida visível, na mão. Você vê, assim, o cheiro é diferente, as pessoas são diferentes, né? É muito fácil, tipo, de entender tanta gente dizer que, porra, moraria tranquilamente no Ceará. Eu também. Eu também. Vivendo nessa parte da cidade, com certeza, né? Só que assim, eu sei a realidade, né? Eu sei que isso não é completo. Sei que isso não é nosso normal, né? Porque basta lembrar que ao redor dessa ilhazinha aqui, né, tem comunidades inteiras, assim, milhares de pessoas vivendo a vida real, né? De dificuldade, ônibus lotado, humilhação, sabe? Essa contradição tipo, me marca profundamente. Esse lugar que parece perfeito, mas só é perfeito para turista, não é perfeito para as pessoas, sabe? E tipo, eu me pergunto até quando, né, que as pessoas vão aceitar essa distância, vão concordar e tá certo, é isso, é assim que funciona, sabe? Até quando a gente vai conviver com essa desigualdade como se fosse uma parte natural da paisagem, como se fosse de boa, é isso mesmo. Brasil é assim, não muda, né? Achar normal você morar num local maravilhoso desse, com a vista dessa, e atravessar a rua, você ter uma pessoa que não tem uma casa para morar, tá dormindo na rua, no lixo. E até visível aqui também, né? Você acaba vendo por alguns locais moradores de rua, né? Assim, é bem difícil. E nunca vou entender como as pessoas acham normal isso. Nunca entenderei. Mas eu não tenho a resposta, realmente, de como resolver. É um assunto bem complexo. Eu também não estou aqui para trazer essa resposta. A ideia é mais de reflexão mesmo, né? Estou aqui para oferecer soluções, nem para defender A nem B. Deixar isso bem claro, né? O que eu quero é só provocar essa reflexão mesmo, né? Porque talvez o primeiro passo para mudar alguma coisa seja justamente enxergar o que é que está diante dos nossos olhos, né? O que é que está ao nosso redor. Tipo, se esse bairro aqui, se o Meireles, né, é o melhor lugar do mundo aqui para viver, aqui é Miami, velho. Mas você tá bem-vindo a Miami, welcome to Miami, tá morando em Miami, né? Mas o que é que isso significa pro resto da cidade, sabe? E o resto da cidade, assim, não é, né? Assim, a verdadeira questão, para mim, né, não é sobre morar em um lugar como esse, mas sobre como a gente pode construir uma cidade que não tenha esse contraste tão brutal, sabem? Que as diferenças não sejam tão gritantes como é aqui, né? Em que os muros eles não precisam ser tão altos, sabem? Que as pessoas consigam ter acesso às coisas, né? E é meio que sobre isso, né? Então, eu espero que eu tenha deixado vocês com essa reflexão, sabe? E que quando vocês desligarem aqui o vídeo, forem para o trabalho, seguir a vida de vocês, vocês não levem só essa ideia, só essa imagem aqui desse lugar maravilhoso, né? Aqui de Fortaleza, mas também as perguntas, né? Que, que esse local levanta, né, cara? Porque isso é o Brasil. O Brasil é isso aqui, sabe? Espero que vocês levem isso pro dia de vocês e reflitam. Seja uma mudança. Realmente seja uma mudança. Porque, no fim das contas, acho que a maior riqueza que a gente pode ter é essa capacidade de olhar para o outro, né? Ter empatia. Então, valeu, muito obrigado, né? E vou deixar vocês aí com essa bela cidade. Bem-vindo a Miami do Brasil. Valeu!